Pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. O canal onde eu falo sobre a minha filha Isabelle, que tem 5 anos de idade e foi diagnosticada com autismo há pouco tempo. Espuma, minha filha, ela falando no fundo, tá, gente? Hoje, gente, deixa eu aqui abaixar um pouquinho o volume da televisão pra mim conversar melhor com vocês. Como vocês viram aí o título desse vídeo, né? Falando do atraso de fala do autismo, né? Falando também com quantos anos que a Isabelle começou a falar. E eu quero falar com vocês, mas primeiramente eu quero explicar o porquê que eu quis fazer esse vídeo, mais especificando, né, sobre o atraso da fala e com quantos anos que a Isabelle aprendeu a falar. Bom, ontem eu tava no Instagram da minha filha, né, que minha filha tem esse Instagram que eu fiz pra ela, pra postar aí algumas coisas. Nem tenho postado muita coisa hoje em dia nesse Instagram, mas tem vezes que eu entro lá. Vou deixar o link do Instagram, vou deixar aqui a descrição aqui do Instagram aqui na descrição do vídeo para vocês poderem seguir lá se vocês quiserem. Mas ontem eu quero falar pra vocês o porquê que eu tô gravando esse vídeo, né? Ontem eu tava no Instagram da minha filha e tava lá passando naquela linha do tempo, né? Vendo as publicações das pessoas. Como no Instagram da Isabelle, que eu tenho o meu e eu fiz isso pra ela. Como no Instagram da Isabelle eu sigo muitas pessoas autistas. Eu sigo muitas pessoas, muitos médicos, muitas pessoas autistas, muitas pessoas que têm a ver com esse, né, grupo de pessoas relacionado ao autismo. Então, assim, eu sigo e acompanho muito sobre o autismo no Instagram da Isabelle. E eu passando lá na linha do tempo, lá nas publicações lá, eu vi um pôster de um rapaz autista, tá? Que ele é autista. E nesse pôster que ele colocou, gente, ele colocou escrito assim, ele botou uns desenhinhos, né, de um rapazinho correndo e uma mulher correndo atrás dele. E ele fugindo dessa mulher. E na descrição desse pôster que ele botou, ele escreveu assim. Eu acho que foi mais ou menos assim. Eu tô cansada de responder essa pergunta. Com quantos anos você começou a falar? Isso que ele quis dizer. E no desenhozinho ele tava fugindo. Então, gente, quando eu li aquilo, eu falei assim, gente, o que é isso, né? Por que esse rapaz está assim tão, né, incomodado com essa questão da fala, né? E depois, quando eu fui ler os comentários, ele mesmo comentou que ele não teve atraso de fala, tá? E ele falou que ele não teve atraso de fala num dos comentários. E ele falou que tá cansado de receber esse tipo de pergunta no direct dele de pessoas, eu acredito que são mães, como eu, como você, que talvez estejam incomodando ele, entre aspas, perguntando esse tipo de pergunta com quantos anos que ele começou a falar, só porque ele é autista. E ele falou que se sentiu incomodado e que ele não é um direito, não é uma obrigação dele responder isso para as pessoas. Com quantos anos ele aprendeu a falar, com quantos anos ele falou. Ele falou que isso é um direito dos profissionais explicarem isso para essas pessoas que estão a fim de saber sobre o autismo, com quantos anos a criança autista ou a pessoa autista consegue desenvolver a fala. Ele falou que se sentiu incomodado, até porque ele não teve atraso de fala, ele falou no tempo certo. Então ele falou que se sentiu incomodado, que ele se sente incomodado toda vez que alguém, eu acredito, alguém, pai e mãe de autista, como eu e você, toda vez que ele recebe esse tipo de pergunta, ele falou que se sente incomodado. Tá. Mas, gente, quando eu li aquilo veio assim como me bateu uma tristeza, sabe? De ver que ele, como autista, mas nem como autista, né? Uma pessoa normal, comum, como eu e você, mas me bateu uma tristeza de saber que ele se sente incomodado em responder essa pergunta, porque eu mesma já fiz essa pergunta para muitas mães de autista, eu já fiz essa pergunta para uma menina, uma moça muito simpática, ela, muito educada. Eu já fiz essa pergunta para ela também, para uma moça autista, e já fiz com muita frequência essa pergunta de com quantos anos seu filho
ou com quantos anos você começou a falar, tá? Com relação a pessoas autistas em relação ao autismo. E todas as vezes que eu fiz essa pergunta, as pessoas sempre me responderam bem, sem essa questão de falar que estão se sentindo incomodadas. Eu acho que a partir do momento que a pessoa fez um canal no YouTube, ou fez um perfil no Instagram, ou se tornou uma pessoa pública, eu acho que a pessoa ela tem que estar exposta a isso, né? A esse tipo de coisa. Basta ela querer se vai responder ou não. Basta ela saber se vai querer responder ou não. Mas eu acho que não precisa ser nesse tom de grosseria, né? Esse tom é de falar que tá incomodado, que isso não é um direito dele, que não é obrigação. E eu acho que ele colocou ainda assim: eu não sou pago pra isso, cadê meu salário? Tipo assim, né? Por cada pergunta que as pessoas faziam, ele falou que cadê meu salário? Eu não sou pago pra isso. Gente, cadê a educação? Cadê o respeito? Eu acredito que a maioria das pessoas que perguntam sobre o atraso de fala, ou com quantos anos que ele aprendeu a falar, eu acredito que são mães e pais de crianças que estão ainda aí, talvez, com o diagnóstico do autismo ainda para fechar, ou às vezes mães e pais que estão vendo que seu filho tem sinais do autismo, que tem um atraso de fala, e eu acho que não deveria responder a esse nível de um pouco de grosseria igual ele respondeu, porque são pessoas que estão buscando talvez o diagnóstico do seu filho, né? Pessoas que estão um pouco sensível, como eu já estive. Hoje em dia eu tô um pouquinho mais segura, mas eu já estive nessa fase de estar questionando, de estar querendo me informar mais, de estar querendo saber mais sobre quanto tempo que a criança autista começa a falar, se vai falar, né? Eu já tive nessa fase, sabe? Porque agora eu vou entrar na idade da Isabelle, né? Que Isabelle, ela começou a falar mesmo, gente. Começou a falar, não vou botar nem de 2 para 3 anos. Nem vou botar de 3 anos um pouquinho. Eu vou arredondar, né? E vou falar. Isabelle começou a falar mesmo com 3 anos de idade, tá? Eu vou arredondar para 3 anos, porque foi nessa faixa etária de idade da Isabelle, de 3 anos de idade, que eu levei a Isabelle no neuropediatra, que eu tirei minhas dúvidas, que o neuropediatra passou um remédio para a Isabelle que se chama GABA. Esse remédio ativou os neurônios da Isabelle, porque a Isabelle era aquela criança muito quietinha, muito calminha, ela não era ativa, ela era uma criança que brincava, que brincava do jeitinho dela, que falava enrolado, tudo embolado, mas do jeito dela, tentava se comunicar do jeito dela. Oi, Cacá. Olha lá, fala oi. Fala oi. Essa é a irmã, essa é a Mana. Então, gente, ela tava de touca, aí tá com textão. Aí, gente, então Isabelle começou a falar com 3 anos. 3 anos de idade que a minha filha foi ter uma fala funcional, tá? Eu não sabia como é que era a voz da Isabelle direito. A Isabelle foi me chamar de mãe depois dos 3. Depois dos 3 anos de idade que a Isabelle foi me chamar de mamãe, foi começar a me chamar de mãe. Porque desde então, antes, eu não sabia como é que era a voz da Isabelle direito, como é que era o sentimento de ser chamada de mãe, né? Essa daqui é minha caçula. A Isabelle tem 5 anos, essa aqui tem 2. Essa aqui, gente, ela já fala de quase tudo, né, Cacá? Fala com o pessoal. Ai. Quase tudo não, ela já fala tudo. Fala oi, tudo bem? Fala, tudo bem? Ela é sapeca. Então, pessoal, ela me babou todo. A Camille com 2 anos, a Camille fez 2 anos dia 20 desse mês. Dia 20, agora domingo passado, Camille fez 2 anos. E a Camila já tem a fala totalmente desenvolvida, já sabe formar pequenas frases, já pede o que ela quer, já pede pra ir no vovô, já pede pra ir no titio, já pede que quer ir na pracinha, já pede papá, comida, já me chama de mãe. Então, assim, a Isabelle, com 2 anos, Isabelle não falava nem metade do que Camille já fala, né? A Isabelle, com 2 anos, não tinha essa fala funcional, vamos dizer assim, né? A Isabelle, com 2 anos, ela repetia o que ela via nos desenhos, ela cantava as musiquinhas que ela escutava nos desenhos, mas era tudo enrolado, tudo embolado, não dava pra gente entender direito.
tá? Então, com 2 anos, uma criança que não é autista, a Camille, ela, ela, ela não tem, né, até então, não vejo nenhuma falha no desenvolvimento dela. Então, a Camille, ela fala tudo direitinho. Ela, com 2 anos, ela já fala tudo direitinho. Ela começou a falar até antes dos 2 anos. A Camille começou a falar com 1 ano e um pouquinho, ela já estava começando a se interessar pra esse negócio de falar, né? Com 1 ano e 7 meses, 1 ano e 6 meses por aí, ela já começou a ficar mais firme na fala e foi indo, foi indo, foi indo. E hoje, com 2 anos, ela já tem a fala praticamente completa, praticamente já bem desenvolvida. E a Isabelle não teve isso, tá? Então, assim, quando eu vi esse pôster ontem, eu falei assim, gente, eu tenho que fazer esse vídeo, eu tenho que postar lá no canal, falando para as mães que ainda têm essa dúvida relacionada à fala, que a Isabelle começou a falar mesmo depois dos 3 anos, que a Isabelle começou a se medicar, que eu fui no neuropediatra, tirei umas dúvidas, conversei com o neuropediatra. Depois dessa consulta com a neuropediatra, que Isabelle deu aquele empurrãozinho, né, pra frente, pra fala, depois dessa medicação que eu falei com vocês. Que Isabelle começou a tomar, depois de 1 semana tomando essa medicação, a médica até tinha me avisado, falou, ela vai tomar essa medicação e você vai ver que ela vai melhorar, que ela vai falar. E assim foi. Ela começou a tomar a medicação, passou 1 semaninha, passou 5 dias, eu já comecei a perceber os sinais e ela começou a se interessar, a falar, e foi muito, muito especial, já, sabe, gente? Foi muito rápido também, sabe? Hoje em dia ela ainda tem dificuldade na fala, ela ainda não consegue se comunicar direito, mas ela já fala o necessário, ela já consegue pedir algumas coisas, tá? Antigamente ela pedia levando a nossa mão, ela não falava, ela pegava a nossa mão e levava até o que ela queria pra mostrar pra gente que estava interessada. Eu chamava Isabelle, Isabelle não respondia. Era muito complicado, mas hoje em dia minha filha tá muito desenvolvida, vamos falar assim. Vista de antes, ela tá bem pra frente, ela tá bem melhor. Tá, gente? Então foi com 3 anos que Isabelle começou a falar. E depois dos 3 anos que eu comecei saber como é que era o tom da voz dela. E ser chamada de mãe também. Foi depois de 3 anos que Isabelle me chamou de mãe pela primeira vez. Foi depois dos 3 anos e foi super especial. E você que é mãe e pai, fique tranquilo, seu filho vai falar, tá? Seu filho vai desenvolver a fala. Se você tiver alguma dúvida quanto a isso, converse com o neuropediatra, tá? Nem que você marque uma consulta particular, uma consulta com preço popular, particular. Marque, converse com o neuropediatra, que isso é super importante. Talvez isso vai tirar várias dúvidas suas quanto ao desenvolvimento da criança autista, que eu sei que a gente fica muito ansioso, que a gente fica muito angustiado, né, de ver nossos filhos com dificuldade, com desenvolvimento atrasado, porque é atrasado, né, a criança autista, a maioria das crianças autistas tem um desenvolvimento um pouco mais atrasado do que a criança que não é autista. Então, mas isso é assim mesmo, tá, gente? Mas vocês não podem ficar tristes, desanimados, não. Corra atrás do tratamento dos seus filhos, que vai dar tudo certo. Igual eu sempre falo, tá? Isso é independentemente do grau do autismo, independentemente de se for moderado, se for severo, se for leve, independentemente disso, faça o que você puder fazer, tá? O que tiver no seu alcance, faça. Ou pelo SUS, ou pelo particular. Se você tem condições de ir no particular, ótimo, vai no particular. O negócio é não ficar de braços cruzados. Se você for pelo SUS também, ótimo, mas corra atrás dos direitos do seu filho. Bota na defensoria pública, corra atrás que vai dar tudo certo. E outra coisa também que eu queria falar. Tem aquele caso também, aquele fato, né, que a gente sabe que tem o autista verbal e tem o autista não verbal, tá? A Isabelle, ela tá dentro do autismo, acho que verbal, tá? Eu não sei o grau dela ainda, o neuropediatra não me falou. E até hoje eu não sei, mas eu acredito que é um moderado. Mas a Isabelle é verbal,
Por mais que ela tenha essa dificuldade na fala, mas ela fala com muita dificuldade, mas fala. Então ela é verbal. E tem um autista que não é verbal, que eu acho que é aquele autista que não fala, né? Eu acho que é aquele autista que não se expressa através da fala, tá? Mas independentemente disso, se seu filho é verbal ou se seu filho não é verbal, busca informação, busca fazer o possível que você puder fazer pelo seu filho e não desanima, não desanima porque tudo é feito conforme a vontade de Deus, tá? Se o seu filho falar um dia, se o seu filho não falar, mesmo assim não desanima, entrega na mão de Deus, porque Deus sabe de todas as coisas, né? O fato é esse, que tem autista verbal, que tem autista não verbal, que tem um autista moderado, tem um autista severo, tem um autista leve. Nesse caso desse menino que postou esse post lá no Instagram, ele falou que ele não teve atraso de fala, que ele não teve dificuldade nenhuma na fala, ele é autista, porém, eu acredito que ele é autista leve. Ele falou que não teve atraso de fala, não teve dificuldade nenhuma de fala. E ele falou que não é direito dele responder pra ninguém se ele teve atraso de fala, com quantos anos que ele falou, com quantos anos que ele começou a falar. Ele falou que ele não teve atraso de fala. Eu acho que ele foi um pouco grosso, tá? Mas, gente, quanto a isso é assim mesmo, né? O autista, ele já tem esse lado dele mesmo de não querer, né, se envolver com muitas coisas. Nem tudo ele recebe como a gente recebe, nem tudo ele sente como a gente sente. É diferente o sistema deles quanto a algumas coisas, né? Nossos filhos que são autistas vão crescer e a gente vai observar, né? Quando eles chegarem nessa fase de rapaz, de mocinha, e a gente vai observar isso neles. Então, eu respeito a decisão desse rapaz, desse jovem, que ficou muito incomodado de ser questionado sobre a fala, sobre o desenvolvimento da fala dele, e ele não quis. Ele falou que se sente incomodado, que ele não vai responder certos tipos de pergunta, mas é isso, né, gente? Cada pessoa recebe as perguntas de uma forma diferente. Quanto a mim, todas as vezes que vocês quiserem aí perguntar aqui no comentário com quantos anos que Isabelle aprendeu a falar, com quantos anos Isabelle começou a andar, com quantos anos Isabelle saiu da fralda, não importa. Eu sempre vou estar aqui disposta para responder vocês, tá? Todas as perguntas que vocês fizerem serão muito bem-vindas. Eu sempre estarei aqui disposto para responder vocês, tá? Em relação ao autismo, em relação ao desenvolvimento da Isabelle, porque eu fiz esse canal aqui para isso, para estar me comunicando, me interagindo com vocês. Se não fosse isso, para interagir, por que eu fiz esse canal então, né? Então, fiquem à vontade para perguntar, para questionar, vamos se interagir, né? Vamos perguntar mesmo. E outra coisa, perguntem mesmo. Quando vocês forem na consulta também do neuropediatra, anota as perguntas para vocês não esquecerem. E questionem mesmo o neuropediatra sobre as coisas que vocês ainda não sabem em relação ao autismo, sobre o desenvolvimento do seu filho. Questionem, isso é super importante, né? A gente está ali naquela sala com os médicos, é para isso mesmo, é para a gente tirar as dúvidas, é para a gente ficar por dentro, né? Porque afinal de contas é o nosso filho, é os nossos filhos que precisam dessa atenção e eles precisam da gente que a gente se informe pra gente poder estar ajudando eles, não é assim? Então, não tenham medo de perguntar, tá? Perguntem o que eu puder ajudar vocês aqui também com as minhas experiências com a Isabelle. O que eu puder ajudar vocês, eu vou estar aqui disposto para ajudar vocês também, tá? Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês estejam bem. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo, tá? Eu fiz com muito carinho e respondendo aí essa idade, essa pergunta, né? De quantos anos, qual idade Isabelle tinha quando a Isabelle começou a falar. Foi por volta dos 3 anos de idade que ela começou a falar, que ela começou a ter a fala funcional, né? Começou a interagir melhor através da fala, tá, gente? Então eu fico por aqui, curtem o vídeo,
Se inscreva no canal, você que não é inscrito. Ative o sininho também, tá? Compartilhe com alguma mãe, com algum pai que precisa. Compartilhe nos grupos, compartilhe onde vocês quiserem compartilhar, tá? Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.